Gálatas, capítulo 4, nós vamos começar a ler a partir do versículo 1. Aquele que estiver em pé, cuidado para que não caia. Todo mundo encontrou? Vamos ler então. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo, mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obras de Deus. No passado, quando não conhecias a Deus, costumavas servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Pois então, uma breve recapitulação do capítulo 3 e do que nós vimos. Nós vimos a exposição de Paulo acerca da lei e da maldição da lei para todo aquele que não consegue cumpri-la, não é isso? Maldição que está em Deuteronômio capítulo 26 e 27. Paulo agora parece que vai desenvolver o argumento do capítulo 3. E ele vai começar com uma breve ilustração no versículo 1, que fala de um jovem herdeiro, não é? Que não tem ainda condições de assumir a sua herança por ser novo, né? Por isso está debaixo de tutores, né? A minha versão está assim, né? Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, a expressão aqui é criança mesmo, né? Não menor de idade como a gente pensa, mas uma criança que tem uma herança. Ele vai dizer, ele em nada é diferente de um escravo. Por quê? Porque mesmo sendo o dono de tudo, sendo o dono de tudo, ele está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Então você já entendeu, né? Que tem um herdeiro, ele tem muitas posses, a sua herança é muito grande, mas por causa da sua idade, da sua tenra idade, ele tem que ficar sujeito a tutores e administradores, até que alcance a maturidade, a idade ideal, segundo, no texto, o entendimento do pai dele, para que ele possa então assumir a sua herança. O ponto é que, para Paulo, na sua ilustração, a criança ou o menino ou o herdeiro que ainda não tem condições de assumir a sua herança, de ser livre para fazer o que bem quiser, em nada é diferente de um escravo. E aí você pode se perguntar, mas ele está usando essa ilustração levando em consideração que tipo de sistema, não é? Sistema legal que impedia o filho novo de assumir a herança. Pois é, nenhum. Não há nada parecido com o que Paulo está ilustrando aqui. Por exemplo, no mundo romano, o menino que era herdeiro, ele não tinha uma idade pré-estabelecida pelo pai para assumir nada. Não era assim que funcionava, não é? No mundo judeu, muito menos. Então, a ilustração de Paulo, ela tem uma extrapolação, porque ele tem um objetivo
E o ponto principal da sua ilustração está em mostrar que aquele que não tem condições de assumir a sua herança, ele vai ter que viver debaixo de uma orientação, né? Debaixo de um tipo de mão de ferro, para que ele não faça nenhuma besteira, já que ele não pode cuidar dos seus próprios bens, até ele ter uma idade suficiente. E aí, já que você entendeu isso, ele vai dizer no versículo 3 assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão. Então você já entendeu que a ilustração de Paulo do menor que, apesar de ter uma herança, ele não tem condições de assumi-la por sua idade, por ser imaturo, e por causa disso existem forças, não é, maiores do que ele, que orienta e que o limita, na verdade, a expressão ideal, até a idade definida pelo pai. Ele vai aplicar a nós. Nós quem? Nós judeus. Porque ele era judeu. E você precisa levar em consideração que o texto, não só do capítulo 4, mas de todo o livro de Gálatas, tem dois públicos aqui. Tem os judeus cristãos e os gentios cristãos. A gente viu semana passada que existe um terceiro grupo, que seriam os judeus cristãos que queriam impor sobre os gentios cristãos da mesma igreja, né, da mesma região, a guarda da lei, a guarda da Torá, a guarda de todo o sistema religioso judaico. A gente viu isso. E o argumento de Paulo está todo o tempo direcionado no sentido de levar aqueles crentes a entender que o tempo da escravidão da lei já havia passado. Correto? Até aqui estamos todos falando a mesma língua, todo mundo entendendo. Então você já entendeu que existe aqui um estado de escravidão, um estado de ter direito a uma herança, mas não poder tangê-la por causa da imaturidade. E você percebe também que existem forças que limitam, não é isso? Que esse herdeiro, ele vai então usufruir da sua herança. A pergunta que fica é: de quem Paulo está falando? Ele está falando da lei? Será que a lei é esse elemento no texto que limitou o povo de Israel para que ele alcançasse uma maturidade suficiente para herdar a promessa ou as promessas feitas por Deus a Abraão, que era não só a terra prometida, terra essa que eles já haviam conquistado, mas promessas do tipo: em ti todas as famílias do mundo seriam abençoadas. Que Deus suscitaria uma família a Abraão tão grande, tão incontável, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Correto? Então, a pergunta que se faz é essa, no texto: será que Paulo está de novo aplicando a lei, esse papel, já que no capítulo 13 ele falou que a lei era a gente lembra dessa expressão? O pai da gogos, não é? Aquele que busca o filho na escola e leva e busca para que o filho não se meta em confusão. A resposta é não, ele não está. Por quê? A gente não pode simplesmente achar que a lei fazia com que o herdeiro se submetesse ao que ele vai dizer aqui, aos princípios elementares do mundo, coisa que a gente vai abordar na continuação. Então a melhor interpretação é que Paulo está aqui recapitulando, rememorando o êxodo de Israel, a condição de escravo, e você vai começar a perceber isso bem claro no texto. A condição de escravo no Egito, o povo pagão egípcio como o tutor, aquele que oprime, aquele que limita, que Israel vá então chegar até a sua herança, a terra prometida, e por causa disso eles estariam sujeitados, submetidos a uma condição de escravidão que em Cristo vai ser resolvida. Vou tornar mais claro isso aqui. Ele vai dizer: assim também nós, versículo 3 de novo, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão. Aí você vai pensar: não, pastor, é a escravidão da lei. Não pode ser, porque eles estavam debaixo da escravidão dos princípios elementares do mundo. E os princípios elementares do mundo, em português, é uma expressão que em grego é diretamente ligada à idolatria.
Essa expressão vem do grego stoikeia tu cosmou. Stoikeia, dependendo do período, né, ela vai ser tratada de uma maneira diferente. Na nossa versão fica assim: princípios elementares do mundo não diz muita coisa, né? Você na verdade nem entende o que significa. Mas a stoikeia, ela era no início uma expressão usada para explicar princípios basilares, elementares do mundo natural. Como, por exemplo, no século I, os gregos diziam que toda a matéria ela era composta de ar, de fogo, de terra e de água. Tudo era assim. Inclusive, a medicina era assim. Se você passasse mal, os médicos do tempo, né, eles iam fazer toda uma busca para encontrar em você o que nesses elementos, nesse stoikeia, estava em desequilíbrio. O que, naquilo que formava você, segundo a compreensão desse tempo, a terra, o ar, a água e o fogo, você até vê isso em alguns desenhos, né? Terra, ar, vocês veem isso? Isso é grego, completamente grego. Porque o mundo era visto dessa forma, toda a matéria era vista dessa forma. Só que há um desdobramento para esse conceito que vai ser aplicado aos deuses pagãos, né? E o que estava por trás da stoikeia eram os deuses. E aí os gentios, os gregos, né, eles vão começar a ver deuses nas estrelas, deuses na água, e eu posso enumerar aqui inúmeras divindades gregas que tinham conexão direta com os elementos, né? A stoikeia que realmente estava contida em toda a matéria, em todo o mundo visível. Você já entendeu isso, né? Então a lei não pode ser, nesse texto, o que escravizava o povo, porque senão Paulo está dizendo que a lei é stoikeia. E se a lei é stoikeia, a lei é um deus, ou um ídolo, o que não é no texto, não pode ser. Já que Paulo já disse em Gálatas que a lei vem de Deus, a origem da lei é divina. A origem da lei é realmente algo da parte de Deus para a orientação do seu povo, correto? Então a pergunta que a gente precisa fazer é: o que Paulo está dizendo? Vamos lá. Se você levar em consideração que Paulo está falando sobre o êxodo, e o que quer dizer isso? Que é o êxodo? A saída do povo do Egito, não é? Que é uma linguagem muito comum no Novo Testamento, para o mundo judaico, tudo era sobre o êxodo, sobre escravidão e sobre libertação. Então Paulo está dizendo que, preste atenção nisso, na sua ilustração, os tutores eram na verdade os povos gentios que controlavam Israel, desde o Egito. No Egito era o próprio Egito, que limitava Israel a ter acesso à sua herança. Mesmo depois do êxodo, né, e deles terem sido libertos dos egípcios, o período em que Paulo escreve não era um período de libertação. E ele vai falar em Gálatas 1, essa era maligna, não é? A era que eles estavam vivendo naquele tempo era entendida como uma era maligna. Por quê? Porque apesar de Israel ser o povo de Deus, ter sido chamado como luz para as nações, eles continuavam sendo oprimidos por povos pagãos ou pagãos. E nesse caso era Roma, né? Roma oprimia Israel. Roma impunha, né, a sua mão de ferro, limitava Israel para que ela pudesse ser o que ela precisava ser. Na verdade, desde a saída do Egito, por causa realmente do pecado de Israel, da idolatria, do afastamento de Deus, o próprio livro de Deuteronômio, a Torá, as leis, vai lançar uma maldição, que Paulo falou no capítulo 3. E que maldição é essa? A maldição diz o seguinte, que todo aquele que abandonar a lei, ele será amaldiçoado, né? A gente viu isso no capítulo 3, e que aqui no texto, a citação de Paulo, ou a ideia de Paulo está em Deuteronômio, que diz que se vocês fizerem isso, vocês vão ser dominados por outras nações idólatras, a ponto de vocês serem obrigados a adorar deuses de madeira, de pedra. Tudo isso está no texto, você pode depois procurar, ou agora se quiser. Deuteronômio, por exemplo, 4, 27, 25, fala dessa maldição. Deuteronômio 28, 36, 37, fala dessa maldição. Deuteronômio 28, 64, fala dessa maldição. Que maldição é? Se vocês se afastarem da minha aliança, vocês vão ser submetidos à escravidão por nações estranhas,
e deuses estranhos. Deuses de pau, de pedra. E interessantemente, em Deuteronômio, ele fala dos elementos. Porque os elementos, a estoiqueia, era na verdade o que os gentios adoravam. Eles não faziam deuses de pedra, faziam os deuses de madeira, eles não faziam deuses num universo abstrato, que tinha uma conexão direta com as estrelas. A adoração pagã tinha um elemento completamente naturalista, né? É o Deus da colheita, era o Deus da chuva. Alguém falou, mas não era a chuva que eu queria lembrar, não. A chuva também tinha Deus da chuva, da fertilidade, era a palavra que eu estava procurando aqui. Era um universo natural que era adorado pelos pagãos porque eles viam nesses elementos da própria criação divindades, não é isso? Então vamos lá, recapitulando. Quem que está submetendo Israel quando Paulo fala? As nações. Então por que ele fala que eles estavam debaixo da estoiqueia? Porque eles estavam debaixo da maldição da própria Torá, que dizia, aquele que não guarda a lei vai ser maldito e submetido por nações estranhas. Correto? Então, no período de Paulo, Roma era uma nação estranha que estava oprimindo. Roma era ali a representante da estoiqueia, da adoração a outros deuses, dos povos pagãos e idólatras que estavam realmente limitando Israel. Mas ele vai dizer que, por conta disso, né, em contraste com estoiqueia, tu cosmou, que é a expressão, os princípios elementares do mundo, ele vai usar no versículo 4, vindo porém, na minha versão, a plenitude dos tempos, outra expressão, né, curiosa, plenitude dos tempos, você lê em português, você já entendi, eu acho que não, né, porque a expressão é pleroma tu chronou, assim, eu estou mostrando para vocês um contraste que ele está fazendo em grego, né, que em português parece que passa muito batido e a gente acaba não percebendo. O que quer dizer pleroma tu cosmou? Pleroma é realmente uma expressão usada para algo completo, no sentido de plenitude, né? De algo pleno, de algo perfeitamente organizado para acontecer naquele momento. A plenitude, né? E o Cronos aqui, você já sabe que Cronos é tempo, né? Mas na verdade no grego tem dois tipos de tempo. Um é o Kairos e o outro é o Cronos, né? O Kairos é um momento específico, né? Um momento específico da história. Um momento separado, que Paulo poderia ter usado aqui, inclusive. Mas ele não vai usar isso. Ele vai usar o Cronos, porque o Cronos tem um elemento de linha temporal, cronológico, histórico. Por que você está falando isso, pastor? Não estou entendendo mais nada. O argumento de Paulo é esse aqui. O povo estava submetido sobre nações, debaixo do poderio de nações pagãs, sendo levados a adorar os deuses dessas nações, porque pecaram e porque Deuteronômio diz, a lei diz, a Torá diz que se eles se afastassem de Deus, eles seriam submetidos por essas nações. Por isso que eles ficaram debaixo do senhorio do estoiqueia, né, da adoração a outros deuses, os elementos de um mundo natural, que era uma idolatria. Mas vindo, porém, nessa cronologia, né, nessa temporalidade, nessa linha histórica, pensa, Egito, libertação, profetas profetizando que haveria um libertador, que haveria um Messias, que libertaria o povo. Chegou esse tempo. Nessa cronologia, desde as promessas de Deus a Abraão e toda a linha histórica temporal de Israel, chegou o tempo exato que Deus envia seu Filho, não é? Na plenitude dos tempos, no momento organizado por Deus para aquilo acontecer. O que vai dizer o versículo 4? Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, e o nascido de mulher aqui nada mais é do que realmente uma identificação de Deus com a raça humana, né? Por isso que Jesus é enviado, o Filho de Deus, nascido de mulher, porque é realmente toda a identificação do Deus Criador com o povo criado por Ele mesmo, os homens, né? Que Ele poderia ser, e veio o seu Filho, né, angelical, e veio o seu Filho divino, né? Ele poderia usar essas expressões, e veio o seu Filho Logos de Deus, mas não, veio o seu Filho nascido de mulher, homem como nós, não é isso? E a outra expressão, nascido debaixo da lei.
porque ele se identifica com a raça humana, porque ele é homem, e ele se identifica com os judeus que estavam debaixo da lei, debaixo da maldição da lei. E o que ele faz? Ele vai então, versículo 5, nos resgatar os que estavam debaixo da lei, debaixo da maldição da lei. Então Jesus é realmente a consumação de uma libertação prometida por Deus, de um sistema opressor que foi gerado pelo próprio comportamento destrutivo pecador de Israel. Então Deus usou as nações mesmo, debaixo de uma maldição, porque Israel se afastou dele, para que as nações limitassem Israel, limitassem realmente que eles alcançassem as promessas por um tempo. E a lei é o que? A lei é que amaldiçoava, a lei é o termômetro, né? A lei é o que diz, não faça, não toque, né? Não pode. Eles precisavam ter esse controle e por terem errado, precisavam estar debaixo de uma mão dura, não é? Que eram as outras nações, até chegar a um determinado tempo. Por quê? Porque havia, como nós vimos semana passada, a necessidade de gerar em Israel uma consciência de pecado. Se você fosse perguntar para qualquer um no século I, por que Roma oprimia eles? Sabe o que eles iam dizer? Porque nós pecamos. Eles iam dizer isso, porque nós nos afastamos da aliança. Porque essa foi a história de Israel o tempo inteiro, nos profetas, no Antigo Testamento, no período de Samuel, Reis, Crônicas, é um afastamento de Deus. É realmente um pecado que leva Israel a adorar outros deuses, outras divindades, que vai levá-los para o exílio de novo, para a escravidão de novo, Babilônia, não é? Ficam durante um tempo, são libertos, mas continuam cativos, continuam sendo oprimidos. Então, se você perguntasse para o judeu do primeiro século por que isso está acontecendo, ele fala, é o êxodo de novo. Nós estamos sofrendo porque pecamos, nós estamos sofrendo porque abandonamos a aliança. Mas um dia, Deus vai mandar o seu Messias e vai nos libertar. Não é isso? Paulo está dizendo, esse tempo chegou. Jesus é o Messias que vai, né, na plenitude dos tempos, ou veio na plenitude dos tempos, resgatar os que estavam debaixo da lei, ou debaixo da maldição da lei. Para quê? A fim de que recebêssemos a adoção como filhos. Aí a adoção, pode ser que você pense assim, adoção. Então Deus nos adotou através de Jesus, né, do Messias, o libertador. Deus nos adotou como filho. Sim, mas ele nos adotou por quê? Porque Israel é filho original, né? Nós somos uma categoria menor, né? Nós fomos adotados, né? Porque hoje sou assim, né? Falar com uma pessoa adotada, às vezes, pode ser até uma maneira de ofendê-lo, né? Ser o adotado. A gente não fala isso? Usa as pessoas dessa forma. É completamente moderna, né? Mas no período de Paulo, como a gente já viu em alguns sermões para trás, alguns textos para trás, a adoção não era menor. Era, na verdade, um convite da parte do pai para que o herdeiro, ou para que o filho que seria adotado, fosse herdeiro das bênçãos, das promessas, do seu legado, da sua liderança, né? Dos seus bens. Então, na verdade, era uma grande honra para aquele pai que convidava alguém para ser um filho adotivo e ele aceitasse. Então, a adoção no texto, a adoção bíblica, ela não é menor, embora em Romanos você vai conhecer textos, né, que falam da videira verdadeira e que os gentios foram enxertados, né? Embora lá o texto tenha outra intenção. Mas nesse texto aqui está em dizer que tanto judeus como gentios que estão em Cristo, o Messias, enviado na plenitude dos tempos, no momento exato, ele veio para justamente libertar da opressão da lei, da maldição da lei, para que nós fôssemos feitos herdeiros das promessas, filhos de Deus. Amém? Amém. Então, versículo 6 ele vai dizer, e porque vocês são filhos, Deus enviou o quê? Ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Isso tudo aqui, Paulo, né? Para dizer que tanto gentios quanto judeus que estavam debaixo de uma maldição foram libertos do Messias, em Cristo, em Jesus, feitos filhos de Deus,
filhos da promessa feita a Abraão. E que a promessa não está só no fato de que nós alcançamos o status de filhos adotivos ou algo do tipo, mas nós nos tornamos o tabernáculo de Deus, cuja presença se faz todo o tempo. Pensa no Êxodo de novo. Escravidão no Egito, libertação, não é isso? Agora faz a ponte. Escravidão por outras nações, libertação em Jesus. Quem foi o libertador de Israel no Êxodo? Foi Deus, mas usou quem? Moisés, não é? Jesus é um tipo de novo Moisés. É aquele que liberta o povo da opressão, da idolatria de outras nações. E o que acontece depois que o povo sai do Egito? Deus dá os comandos, né, os detalhes para que se construísse o tabernáculo. Para quê? Para a habitação de Deus. O que Paulo está falando aqui? Vocês foram libertos da opressão das nações inimigas em Jesus, o novo Moisés, né? É óbvio, não estou querendo dizer que Jesus é menor ou igual a Moisés, não é isso, ele é o Filho de Deus, está aqui, escrito aqui, mas o papel daquele que liberta, o libertador. E agora, onde é a habitação de Deus? É no templo? É no tabernáculo? Não! É em vocês! Amém. Através do Espírito Santo, Deus tabernaculou em vocês. A glória de Deus que era vista, né, através da Shekinah, né, que era a fumaça, não é, a nuvem que enchia o tabernáculo, é agora, na verdade, cumprida na presença de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas. Pô, cara, isso aqui tá top pra caramba, mano. Eu não sei se tu tá indo comigo aqui, mas é lindo demais. Não é só eu receber o Espírito Santo, eu sou o tabernáculo onde Deus se manifesta em toda a sua glória. Na minha vida, filho de Deus. A gente usa a expressão templo do Espírito Santo, né? Mas é verdadeiro, templo do Espírito de Deus, do Espírito do Filho. E, inclusive, eu acho, não tem texto mais trinitário que esse aqui. Se você perceber, Deus envia o seu Filho e o Espírito de seu Filho para habitar em nós. Pô, texto mais trinitário que esse, que tem Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas divinas, maior do que esse aqui, eu realmente desconheço. Apesar de todas as fórmulas paulinas, né, na introdução dos seus livros, em falar na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai envia o Filho que liberta e envia o Espírito do seu Filho, o Espírito de Deus, porque Jesus também é Deus, para habitar nesses filhos, nesses novos filhos, nesse novo povo libertado da opressão de um sistema corrupto, maligno e amaldiçoado. Caramba, estou vendo você rir. Estou vendo você preocupado. Isso me preocupa. Isso me preocupa. E aí o que diz mais? Isso aqui é top, mano. Top. Não é? Vou ler de novo 6. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. E o que isso significa? Você lembra? Abba, Pai vem da onde? Expressão usada por Jesus, não é? Abba, Pai. A gente às vezes até aproxima a expressão paizinho, né? É uma coisa bem íntima, a maneira como Jesus começa a falar com Deus, né? Publicamente, era Abba Pai, era um pai íntimo, um pai próximo, era o relacionamento de filho com o pai, de um filho mesmo íntimo, né? Não era simplesmente Deus, né? Ó Theos, ó Deus, assim que o judeu orava. Aí Jesus começa a chamar Deus de Pai de maneira íntima. E o texto está dizendo que esses filhos que foram libertos de um sistema opressor, do estoiqueia, né, do mundo, da maldição da lei, que receberam o Espírito de Deus, esses chamam Deus de Pai. Mas não chama Deus de Pai, e não vá se enganando, porque você acha Deus íntimo de você. Não chama Deus de Pai porque você passou a entender conceitualmente que Deus é um ser relacional. Não chama Deus de Pai porque você saiu daqui, entendi, Deus é meu papaizinho. Você não tem condições nenhuma de chamar Deus de Pai a não ser pelo Espírito Santo. Amém. Entende isso no texto? É somente através do Espírito Santo na sua vida que você tem condições de chamar Deus de meu Pai. Sem o Espírito Santo,
Zero. Você pode até falar, óbvio, né? Falar, tendo língua, qualquer um fala. Mas para ser verdade, é necessário você ter o selo da promessa, o Espírito do Filho de Deus, enviado por Deus para todo aquele que crê na pessoa, na obra de morte e ressurreição do Filho de Deus, o Messias. Esse que recebe o Espírito Santo pode dizer: meu papai, meu papai. Isso não é lindo? Paulo vai dizer: portanto, versículo 7, você não é mais escravo. Você não é mais escravo. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Percebe que a linguagem aqui, filhos por adoção, não é menor em nada, é filho mesmo, né? Vocês foram feitos filhos. Vocês não são mais escravos, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro. Herdeiro da promessa de Deus feita a Abraão, que daria a Abraão uma terra como herança, né? E a gente viu semana passada que não se limita geograficamente a Israel, mas em todo o mundo, em todas as nações, todas as nações, que todas as línguas confessariam que Jesus era o Senhor. Isso seria herança do povo de Deus, por obra de Deus. Top! Top! Mas o que eu queria dizer para você nesse primeiro momento é que não existem filhos de Deus, filhos da promessa de Deus. Não existe como você ser parte do povo de Deus se você não tiver o Espírito Santo. Não adianta dizer, não adianta chorar, não adianta espernear, nada disso importa. Porque a única maneira de sermos feitos filhos de Deus é recebendo a pessoa de Jesus como nosso Messias, como nosso Cristo. Você sabe muito bem que Cristo é a mesma palavra grega para Messias, em aramaico, né? O libertador, o ungido de Deus. Enquanto nós não reconhecemos o senhorio de Deus, o libertador de um sistema opressivo, da estoiqueia, que realmente nos amaldiçoa, enquanto nós não nos submetermos a esse senhorio, nós não teremos a pessoa do Espírito Santo habitando em nossos corações e não teremos condições de chamar a Deus de Pai. Porque Ele não é Pai. Porque Ele não é Pai. Então, o apelo de Paulo aqui é para que os Gálatas entendessem que eles já haviam recebido o Espírito Santo. Eles já haviam. Não é isso que ele fala no capítulo 3? Vocês provaram do Espírito Santo, vocês viram os milagres, vocês receberam o Espírito Santo, como é que vocês podem voltar atrás? Como é que vocês podem realmente voltar atrás? Isso me leva a fazer uma aplicação aqui, apesar do texto ser lindo e falar sobre o papel do Espírito Santo, né, na aproximação do homem com Deus, no relacionamento de filho e pai, mas fazer uma crítica, que é um texto crítico, apesar da beleza da exposição paulina, de que fazer uma aproximação com o judaísmo, no que tange ao cerimonial, no que tange à guarda de sábado, no que tange à circuncisão, no que tange aos elementos do Antigo Testamento que apontava para o Messias, é submeter a uma escravidão, é submeter a uma maldição da própria lei. Embora a gente não faça isso aqui, não é? Quantas igrejas você não deve ter visto que leva a arca da aliança, o shofar, sabe esses elementos do judaísmo? Muitos guardam sábado, como por exemplo os adventistas, né? Guardam sábado como sinônimo de obediência. Esses elementos são elementos que estão limitados a um período do tempo, um período da história, porque eles apontavam para Jesus, eles apontavam para o Cristo, para o Messias, para o libertador, eles amaldiçoavam. A lei não é, né? Falei semana passada, maldita. A lei não é terrível. A lei é de Deus, ela é boa, né? Ela é orientadora, mas ela era, na verdade, uma seta que apontava para o Filho de Deus, o libertador. Uma vez que o Filho de Deus foi enviado, o que acontece com a lei que aponta para o Messias? Já se cumpriu. Então ela não tem mais um papel histórico-temporal de orientar mais o homem, já era. Não é isso, Romanos, Paulo chega a dizer que a lei caducou, né? Por que caducou? Não é que ela é ruim, é que o papel dela, o papel estabelecido por Deus para ela já se cumpriu. Então nós não precisamos mais disso, porque Jesus já veio, nós já o conhecemos.
E aí o que acontece quando a gente começa, não a gente, né, mas eu falo a gente, mundo cristão, a misturar elementos judaicos, elementos de uma religião cerimonial com o cristianismo. Esse namoro, esse flerte, é um convite para a escravidão, gente, é o que Paulo está falando. Gálatas, vocês já experimentaram o Espírito Santo, vocês já sabem que é o Messias, não voltem a isso. Isso é escravidão, isso é como você voltar ou retornar para um período da história em que apontava para um cumprimento e esse cumprimento já veio. Então você entra numa espécie de labirinto, esperando que a lei vá de alguma forma apontar para o Messias que já veio, esperando que a lei vá lhe orientar na direção que é uma direção em círculo, porque Jesus não vai voltar de novo. Na verdade, Hebreus fala disso, né? Hebreus 6 é algo muito semelhante. Eu não vou entrar no texto de Hebreus 6, a gente na verdade já conversou sobre isso, mas para falar que retornar é simplesmente andar em círculo, esperando de novo uma libertação que já se deu. Por isso você vai se tornar escravo. Por isso que qualquer igreja cristã que entendeu Jesus como Messias, mas que namora, que flerta com elementos cerimoniais do Antigo Testamento, está fadada a entrar num universo de escravidão. E eu lhe digo mais, o universo de escravidão, ele está também conectado com a idolatria, o estoiqueia. Quem vai ter poder sobre você vai ser os ídolos. E aí que está, quem sabe, a cereja do bolo. Não sei se seria a melhor expressão, né? Cereja de bolo é uma coisa bem legal, né? O X da questão, a própria lei pode se tornar um ídolo escravizador. Não que ela seja, mas nós podemos fazer dela isso. Não é isso? Se eu disser para você, não, Jesus, Messias, Espírito Santo, lindo, mas você precisa se circuncidar. O que está acontecendo? Você está sendo escravizado. Você está sendo escravizado por elementos naturais. Circuncisão, guarda do sábado, tudo isso, diz Hebreus, eram sombra daquilo que haveria de vir. Uma vez que veio, aquilo se tornou algo natural, humano. Entende isso? Isso pode ser um ídolo para você, isso pode lhe escravizar. E a gente percebe que hoje, no nosso tempo, por conta, né, do que tem acontecido na mídia e toda a guerra de Israel, que a gente até parou de ver porque a gente achou uma coisa mais interessante para assistir, né? A gente vê durante um tempo enquanto é notícia, depois a gente abandona. Há uma tendência as pessoas acharem que Israel é representante dos cristãos em alguma instância. Não há? As pessoas, não, Israel, vamos orar por Israel, tudo bem, vai orar por Israel, que ore mesmo, é bom que ore. Mas achar que eles nos representam, na verdade eles são escravos. Enquanto eles não reconhecerem a pessoa de Cristo como Messias, como Filho de Deus, como Libertador, eles são escravos das nações inimigas. Eles são escravos da opressão, da maldição da lei. Eles são escravos dos ídolos. Eles não representam os cristãos. Eles não representam o povo daqueles que estão, ou o povo de Deus que estão no Messias, o Filho de Deus. Entenda isso uma vez por todas e que sejam legados. A gente não tem que ter raiva de Israel nem nada disso. O que eu estou dizendo é que eles não representam o cristianismo, eles não são cristãos. Não são. E só serão realmente libertos quando reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, como Messias de Israel. Enquanto isso, estão amaldiçoados pela própria lei. Estão escravizados por um sistema completamente natural. Na verdade, se você for olhar o que é o judaísmo hoje com calma, né? Beto e Rosinha, que já viajou para lá algumas vezes, né? Aí a gente fala assim, judeu, como se todo judeu cresce na Bíblia, né? Pô, tem judeu ateu, mano, hoje em dia. Tem judeu cético, tem judeu promíscuo, tem judeu de tudo que é tipo, só é judeu porque nasceu lá. Você vai ter um grupo ortodoxo, mas o resto é mente aberta. Se bobear, nem em Deus crê. O que virou Israel hoje? Nada. Não significa absolutamente nada para o universo cristão. O único que pode libertar o homem da escravidão, Cristo. Fora isso, seremos submetidos por poderes, por forças que nada mais são do que falsos deuses. É o que ele vai dizer na continuação desse texto. Amém? Amém. Você entendeu? Eu fico preocupado. Eu falei hoje para a Lidiane, você está entendendo? Ela falou, estou.
Um pouco difícil, né? Mas eu entendi. Que eu preguei para ele diante primeiro, né? E diz assim, versículo 8. No passado, agora você perceba que tem uma divisão aqui. Ele fala de Israel, da história da escravidão de Israel, e agora ele se volta para os gentios, né? No passado, quando não conhecias a Deus, costumáveis servir aos que por natureza não são deuses, né? Aí a gente sabe que os gentios vieram da idolatria, né? Eles eram idólatras. Aí ele fala assim, agora porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por ele, a gente vai voltar nisso, como podeis retornar para o que está escrito aí? Para esses princípios elementares. E aí você pensa, não, peraí. Se Paulo falou que Israel estava sujeito aos princípios elementares, e agora ele está dizendo que os gentios adoravam falsos deuses, e esses falsos deuses eram os princípios elementares, não pode estar falando da mesma coisa. É a conclusão que a gente chega. Mas peraí, como assim? Mas se a gente levar em consideração que os princípios elementares é a idolatria mesmo, e que Israel estava sujeita porque estava sendo sujeitada por outros povos que eram idólatras, como diz Deuteronômio, e a maldição faz todo sentido. Tanto Israel, oprimida por causa do seu pecado, por um sistema corrupto, imoral, idólatra, quanto os gentios também se submetiam à escravidão. E ele vai dizer, como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? É o que ele está dizendo para os gentios, se vocês voltarem, ou voltarem não, porque eles nunca estiveram lá, né? Eles não eram judeus para voltar para a lei. Mas o que Paulo está dizendo, se vocês começarem a guardar a Torá, como esses judaizantes estão insistindo, vocês, na verdade, estão retornando ao mesmo lugar de idólatras que vocês já estiveram um dia. Ao mesmo lugar. Mas ele diz uma coisa interessante aqui. Ele diz no versículo 9, agora, porém, que já conheceis a Deus, aí ele corrige. Ele diz assim, ou melhor, sendo conhecidos por Ele. Qual é a diferença? Conhecer a Deus e ser conhecido por Deus. Aí você vai pensar, não, mas Deus sabe todas as coisas, né? Que tipo de conhecimento pode faltar a Deus? É um tipo de argumento que a gente pode fazer ou pensar, mas o que Paulo está dizendo, como ele já falou aqui mais acima, que o Espírito Santo é aquele que nos capacita a chamar Deus de Pai, não é? E esse relacionamento é algo de pai para filho, de maneira íntima. Da mesma forma ele está dizendo aqui, agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, que vocês são conhecidos intimamente por Deus, então você vai perceber que existem dois tipos de conhecimento de Deus. O primeiro tipo é o conhecimento que Deus tem de todas as coisas verdadeiras. Não tem nada que possa existir que Deus não saiba, não é? É óbvio que Deus não conhece coisas absurdas, como por exemplo, eu não vou entrar nessa discussão, né? Como é sentir-se um estuprador, né? Deus não pode se sentir porque ele não tem a experiência do estupro. Então é um tipo de coisa absurda achar que Deus possui. Mas Deus possui o conhecimento de todas as verdades, né? E da mesma forma que Deus tem o conhecimento de todas as verdades, Ele é um Deus pleno, que simplesmente, naturalmente, é conhecedor. Mas existe um outro tipo de conhecimento de Deus, é o conhecimento íntimo, é o conhecimento de filho para pai, é o conhecimento do relacionamento, é o conhecimento daqueles que o amam e são amados por Ele. É isso que Paulo está falando. Então Paulo diz, agora que vocês conhecem a Deus, mas ele dá uns passos atrás, ou melhor, né? Não se trata simplesmente de um conhecimento lógico da pessoa de Deus, de um conhecimento filosófico, conceitual de Deus, de premissas teológicas acerca da pessoa de Deus. Ele é imanente, Ele é transcendente, Ele é um Deus conhecedor de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Não é esse tipo de coisa, mas é algo muito mais voltado para um relacionamento daquele que ama e é amado.
daquele que se relaciona, daquele que é ouvido, que é escutado, daquele que é tomado no colo, daquele que é cuidado. É um relacionamento realmente de pai e filho. Então a gente precisa saber disso, que existe um tipo de conhecimento, conhecer Deus, no sentido de saber quem Ele é. Até os diabos, os demônios, os capetas, os capirotos sabem isso. E existe outra coisa, e essa outra coisa tem a ver com o recebimento do Espírito Santo, tem a ver com a sujeição ao senhorio de Cristo, tem a ver realmente com ser feito filho de Deus e ser conhecido por Ele. Amém? Amém. Você é conhecido de Deus? Amém. Ele te chama pelo nome? Amém. Eu já preguei isso muitos anos atrás, no outro salão lá. Apocalipse fala que nós receberemos um novo nome, né? E não adianta especular sobre isso, porque a gente não chega em lugar nenhum, ninguém sabe o que aquilo significa direito, né? Mas eu vou adorar, porque Anderjosse tá ruim, né? Anderjosse, mano, tem pior, eu sei, né? Tem pior. Mas um novo nome vai vir muito bem a calhar, né? Mas o ruim disso, ou melhor, o bom disso, que não vai ser eu que vai escolher. É Deus quem vai escolher. Porque Ele me conhece. E Ele sabe de maneira íntima o que significa ser o Anderjosse, porque Ele me ama. Então eu acho que o novo nome não vai ser, né? Agora deixei de ser Anderjosse para ser o Washington, né? O Kal-El, né? Super-Homem, né? Que é o Kal-El, quem assistiu. Vai ser, na minha heresia aqui, um apelido carinhoso de um Deus que me ama. Chico. O que eu falo? Chiquinho, Deus. Vem cá, Chiquinho, né? Um novo nome. É um nome íntimo. Lá em casa, a Lidiane é amor, né? É amor. Amor, se você chamar ela de amor, eu vou ter um problema seríssimo com você. Mas não é uma expressão de afeto. É assim que por isso a gente substitui, né? Eu poderia chamar ela de Liana, na verdade, quando eu chamo de Lidiane é briga, né? E quando ela me chama de Josse ou Anderjosse, lascou-se, né? É amor porque é uma maneira carinhosa, afetuosa de se dirigir ao outro, né? E é assim que Deus nos conhece. Ele nos chama pelo nome íntimo, um novo nome, porque nós somos conhecidos de Deus. Meu amorzinho, né? Imagina você chegando ou melhor, o céu chegando aqui, né? E aí você vai se encontrar com Jesus, vai correndo para dar um abraço e Jesus fala assim: ah, minha coisinha linda, né? Ninguém imagina. Aí não, ficou muito ruim. Tá. Eu estou tentando aproximar aqui a ideia. Tá bom, coisinha linda não. Tem gente que inclusive nem é coisinha linda. Mas entende a coisa? Dá um abraço assim, Jesus te chama por um nome íntimo. E esse nome íntimo tem a ver com um relacionamento de intimidade, de amor, de filho. Não é isso? Cara, isso é lindo. É lindo demais. Assim. O que Paulo está dizendo para eles? Vocês já são conhecidos de Deus. Vocês conheceram a Deus. Vocês são conhecidos intimamente de Deus. Vocês chamam Deus de paizinho através do Espírito Santo, porque é Ele que capacita. Como é que vocês podem voltar atrás? Como vocês podem voltar atrás depois de tudo isso? Não é isso que ele vai dizer? Ele fala, e agora, versículo 9 de novo. Porém que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Como assim? Como é que vocês voltam atrás depois de ter experimentado um relacionamento com Deus, nesse nível de intimidade? E aí, se no primeiro momento eu falei dos elementos do judaísmo que pode aprisionar, escravizar, eu vou dizer uma coisa para vocês. A estoiqueia, para o mundo pagão, grego, eram os ídolos. Não eram? E os ídolos o que eram? Nada mais a materialização da necessidade humana. Os ídolos eram isso. A gente precisa de comida, o Deus da colheita. A gente precisa que o povo cresça, o Deus da fertilidade. A gente precisa que as plantas cresçam, a chuva.
na verdade, há um empoderamento de elementos naturais. Isso é idolatria. Embora para a gente possa ser que a gente não vá voltar, ou na verdade, inserir elementos do judaísmo aqui, a gente pode muito bem ser aprisionados por causa das nossas necessidades e falta de confiança num Deus desse nível. Quando aquilo que deveria ser ferramentas úteis, aquilo que deveria ser bênção para nós, se torna prioridade, por causa da nossa falta de confiança no Pai, por causa da nossa falta de confiança no Paizinho, no nosso Deus. E aí o dinheiro começa a ser um ídolo para a gente. Aí a necessidade de relacionamentos amorosos pode ser um ídolo para a gente, escravizador. Aí uma cultura, e bato nisso toda vez que posso, que insiste que você precisa ser, algo forjado por elementos que são completamente contrários a Deus, e quando você começa a submeter isso, é também estoiqueia, idolatria, afastamento de Deus, escravização. E a gente, quem sabe, esteja passando por um tempo jamais visto no que tange a um relacionamento com ídolos, mesmo em nome de Deus. Na verdade, a própria igreja tem feito esse desserviço quando diz que Deus tem a obrigação de te tornar rico. É como se Deus estivesse tendo a obrigação de te tornar um idólatra. É quando a gente vê a própria igreja trazendo elementos estranhos, elementos na verdade pagãos, elementos na verdade idólatras para dentro do culto. É quando a gente começa a ficar secularizado e o cristianismo é secundário para nós. A gente constrói toda a nossa vida, toda a nossa trajetória sozinho, por nossa conta, em nome dos nossos sonhos e ideais, objetivos. E Deus é secundário na nossa trajetória. Isso é escravidão, gente. Isso na verdade é idolatria, é adorar outros deuses, é substituir a adoração a Deus, a libertação que Deus na verdade proporcionou para nós por outras coisas. Isso é idolatria. É isso que eles estavam fazendo, eles iriam trazer novos elementos para dentro da crença, não é? Que eram elementos de quem sabe, aperfeiçoamento, que no final da história não era nada, era ídolo, é estoiqueia, é aquilo que realmente aprisiona o homem. E a gente precisa realmente pensar de uma vez por todas, ou entender de uma vez por todas, que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade, e só tem intimidade com Deus aquele que leva Deus a sério, só tem intimidade com Deus aquele que se relaciona verdadeiramente com Deus, só tem intimidade com Deus aquele que é um adorador de Deus. Só tem esse caminho, cara. Ou você é filho e tem o Espírito Santo, aquele que lhe permite dizer Paizinho, e se relaciona com Ele, e entende que Ele é o que mais de precioso pode acontecer na experiência, na história de um homem, de uma pessoa, ou você é um idólatra. Já pensou nisso? Ou idólatra. Aí a gente pensa, a idolatria é se ajoelhar diante de um ídolo. Não viaja, né? É, também. Mas o ídolo hoje não precisa necessariamente ser uma estátua. Não precisa ser uma estátua. O ídolo é tudo aquilo que substitui Deus nas nossas vidas. Tudo aquilo que é feito prioridade nas nossas vidas. E eu vou ser aqui bem tosco agora. Sabe aquela oração que você faz todo dia e que deixa de fazer por causa de outras coisas? Idolatria. As outras coisas ali são prioridade. Sabe aquela leitura bíblica que você costumava fazer e que não consegue fazer por causa do tempo? Idolatria. O tempo virou o seu ídolo. Sabe aqueles momentos de intimidade com Deus, aqueles cultos que você deixou de ir, sabe essas coisas que vão substituindo o nosso relacionamento com Deus, a prioridade que é o reino de Deus. Você pode chamar do que você quiser, mas se substitui Deus, estoiqueia. Você está se submetendo a uma escravidão. Você está se tornando um idólatra, dando poder para falsos deuses, como Paulo diz aqui, que agora controlam a sua vida. A gente precisa realmente entender que ser um adorador é libertador. Libertador. E eu não estou falando de ir à igreja como um religioso, não. Estou falando de priorizar, de entender que Deus é o seu Pai amado, é o seu Pai querido, que te ama de uma maneira tão absurda, a ponto de enviar o próprio Filho para morrer por você naquela cruz.
próprio Filho de Deus morre na cruz por nós, por amor. Para a gente agora achar que existem coisas mais importantes para fazer que não realmente nos relacionarmos com o Pai. Ele vai dizer aqui, ó, versículo 10. Guardais dias, meses, tempos e anos. O que ele está falando? Calendário judaico, as festas, as datas. Eles estavam se submetendo a isso de novo, que apontavam para quem? Para o Messias, voltando atrás. E aí no 11, é como um suspiro de frustração do apóstolo. Né? Ele diz, temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para conosco. Pensa nisso. Todo o esforço, todo o trabalho, toda a energia dedicada, todo o tempo dedicado para que eles realmente conhecessem o Messias libertador, o Filho de Deus, para nada, para um retrocesso, para realmente abrir mão de tudo que eles haviam experimentado. Aqui vai dar, na verdade, início ao próximo sermão, a próxima conversa, que é realmente os sentimentos de Paulo quanto ao que estava acontecendo na Galácia. Mas eu faço de Paulo aqui, quem sabe, a nossa reflexão. Será que todo o esforço empregado pelos apóstolos, homens que viveram com Jesus, que morreram por Cristo, que foram martirizados, que foram perseguidos, oprimidos, para que o Evangelho chegasse até nós, foi à toa? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Será que toda a história de morte e perseguição de homens que viveram para levar o Evangelho a outras nações, para que as pessoas entendessem o amor de Deus, foi à toa? Será que a morte de Cristo naquela cruz, morte terrível, humilhante, imoral, foi à toa? Para a gente hoje simplesmente levar o Evangelho de qualquer forma, viver o Evangelho de qualquer forma, priorizar o reino de Deus de qualquer forma. Pensa nisso. Pensa nisso. Será que Filipe, primeiro apóstolo a ser martirizado, foi à toa? Será que Tiago, irmão de Jesus, apedrejado até a morte, foi à toa? O próprio Paulo, provavelmente decapitado em Roma, foi à toa? A segunda geração de cristãos que foram perseguidos, queimados vivos, em nome de Jesus, porque compartilhavam de um evangelho proibido, foi à toa? Será que missionários europeus, americanos, que saíram de sua pátria para pregar o evangelho aqui na América do Sul e em outros países, foi à toa? Será que tudo isso é à toa, gente? Para a gente viver o evangelho de qualquer jeito, como uma reunião de encontros sociais, como algo que a gente acha legal fazer parte? Ou será que isso realmente é transformador em nossas vidas? Eu vou dizer para você, as palavras do apóstolo Paulo na minha tão limitada existência nunca se fizeram tão coerentes. Será que eu trabalhei à toa para com vocês? E a gente precisa realmente, de uma vez por todas, tomar uma decisão sobre quem somos. Ou somos filhos de Deus, habitação do Espírito Santo, íntimos do Senhor, ou adoramos outros deuses. Amém?